Bom dia, pessoal. Bem-vindos a um webinar aqui nosso da Pars de Manufatura. Vamos aguardar um minutinho, o restante do pessoal entrar para a gente dar início aqui no nosso webinar. A gente já está aqui com o nosso convidado, as pessoas que irão participar do webinar. Sejam todos bem-vindos. Já para adiantar também, nós temos aqui o chat, o Q&A. Então, se você tiver alguma pergunta durante a apresentação, pode usar essas ferramentas aqui de perguntas e respostas, pode utilizar o chat. Quem puder já dar um oizinho aí no chat, também é legal essa interação, tá bom? Mas vamos aguardar mais um minutinho para a gente esperar o pessoal entrar, bom? Ah, mais um minutinho só e a gente já inicia. A gente fez todos os testes de áudio, de vídeos, de ferramenta, tudo certo. Realmente estamos só aguardando a entrada do pessoal. Bom dia, Caio. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Regis. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Solange, Sidney. Isso aí, pessoal. Show de bola. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, ah, queria agradecer muito o tempo de vocês. Sei que tirar uma horinha é meio complicado, mas tenho certeza que será, né, um conteúdo muito rico e vocês terão muitos insights em relação a esse desenvolvimento. O Gilmar está com algum probleminha de áudio. É somente o Gilmar? Todos estão nos ouvindo? Dê um ok aqui para a gente no chat também, por gentileza. Excelente. Bom, vamos começar Renan, eu então. queria só olhar o vídeo aí, como é que tá? Tá excelente, Derli. Tá tranquilo. Posicionamento aí, tá bom. Tá excelente. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre inovação e precisão na engenharia digital. Então, a gente basicamente nós vamos falar sobre, né, esse domínio de grandes projetos com as tecnologias Autodesk e engenharia digital multidisciplinar. E estamos aqui contando com a presença do Vinícius Souza. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renan Silva, eu sou executivo de negócio aqui da Pars, na parte de soluções de engenharia digital, com foco em manufatura e projetos de capital. Tá? Então, é um prazer tê-los todos aqui conosco. Também temos o Vinícius, nosso especialista técnico, onde vai estar interagindo aqui com o nosso convidado, com o palestrante. E eu tenho o prazer inenarrável, né, de ter aqui a presença ilustre do senhor Derli Araújo. Costumo brincar aqui internamente com o pessoal da Pars que 30 minutos de conversa com essa pessoa é como se fosse um mini MBA, uma mini pós-graduação de tanta experiência e conteúdo que essa pessoa pode nos dar, tá? Então, Derli, muito obrigado por aceitar esse convite, por trazer um pouquinho. Eu sei que vai ser um desafio a gente colocar mais de 45 anos de experiência aqui em uma hora, mas eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar, tá? Muito prazer me recebê-lo aqui, tá? E, por favor, se pudesse apresentar, o show é com você agora, tá bom? Ok. Olá, pessoal. Nós estamos aqui para, vamos dizer assim, dirigir esse webinar, né? Só falando, correto? Desta inovação e precisão na engenharia digital, dominando grandes projetos com a tecnologia Autodesk e engenharia digital multidisciplinar, EDM. Quero dar as boas-vindas a todos os participantes. Eu sou Derli Araújo, especialista em engenharia digital multidisciplinar, mecânica e industrial, fundador do método Líder 3D, permitindo trabalho colaborativo, integrado, federado e inteligente. Vou apresentar a vocês
neste webinar meu caso de sucesso de uma concorrência internacional que participei e fui contemplado. Para a execução de a modelagem mecânica, metálica, elétrica e automação de uma recuperadora tipo roda de caçambas para minério de ferro, considerada uma das maiores do mundo. O processo de execução consistiu em gerenciar, planejar, coordenar as disciplinas, a relação de dados entre elas, as interferências, a montagem, a participação do cliente no processo. A tecnologia tem influenciado bastante positivamente na execução dos serviços e utilizando o nosso método Líder 3D, em conjunto com a Autodesk, nos processos de desenvolvimento dos projetos, nos auxiliou bastante para enfrentar este desafio. Com a utilização dessas novas tecnologias utilizadas na máquina, o tamanho assustador dela, pela quantidade de itens, fez-se necessário o redesenho dos processos, bem como a elaboração de novos procedimentos devido à facilidade, à automatização, interatividade entre os colaboradores interdisciplinares, modelagem inteligente desde da elaboração do BEP até as extrações nativas dos desenhos automaticamente em 2D. De todas as disciplinas, tiveram ganhos significativos na entrega de nossos produtos com altíssima qualidade, com redução de tempo de até 30%, maiores interatividades e integrações entre o cliente e o fornecedor. Essa será nossa programação de hoje. Falarei sobre o detalhamento do produto, processo de engenharia digital multidisciplinar, superação de desafios com tecnologia e resultados e impactos. E depois vem as perguntas também. Na descrição técnica da, da máquina, está uma máquina recuperadora de minério com do qual nós pegamos esse modelamento para fazer, dentro dessa concorrência internacional, a parte metálica, elétrica, automação, de uma máquina que deu, assim, previamente calculada, ela tinha dado 265 mil itens. As dimensões dela com 90 metros de comprimento, 37 metros de altura e 25 metros de largura. E 1.500.000 quilos. Então, é bem considerado, né? Essa máquina. Ô, Derli, você Sim, comentou com a gente, né? Deu para perceber bastante que eu acho que isso era muito do seu dia a dia quando a gente fala da questão de mineração, né? Na área de mineração, que ela é muito multidisciplinar, né? Não é aquele tipo de trabalho que ele é muito focado numa vertical. E eu fiquei muito interessado em provocar essa pergunta no sentido assim, se você nesse ambiente, né, onde vocês tinham vários desafios, assim, por que que vocês acabaram optando por Autodesk? Qual foi o principal motivo que fez vocês decidirem que a Autodesk seria a melhor caixa de ferramentas, vamos dizer assim, que pudesse auxiliar vocês a, né, ultrapassar esses obstáculos? bem, o desafio para nós foi muito grande e o que nós vimos e dentro da análise que fizemos foi que a Autodesk, além de ter a maioria das ferramentas que a gente ia necessitar para fazer isso, ela estava, vamos dizer assim, dentro de um mesmo ambiente. Qual seria o ambiente? Por exemplo, a proposta nossa foi fazer
tudo isso no modelo único. Até então, a maioria estava dizendo que não conseguiria, porque com 265 mil itens, a gente não conseguiria. Mas eu já havia feito até 86 mil itens, mais ou menos, dentro dessa plataforma Autodesk. E com esse planejamento que a gente preveu tudo, que nós vamos falar um pouco dele lá na frente. Então, foi escolhido essas duas plataformas que tinha todas as ferramentas necessárias para a gente executar este desafio, vamos falar assim. Legal. Então você está dizendo assim que além de ter uma abrangência muito grande, vocês tinham essa necessidade muito específica de ter isso tudo montado em um software só para que vocês pudessem fazer a gestão, certo? Correto. E dentro dessa plataforma e com esse método nosso, nós podemos colocar isso tudo numa caixinha só, vamos dizer assim, e que os computadores não ficassem travando e a gente conseguisse visualizar tudo isso também. E, Muito, muito legal. correto? Correto. Então, aqui são as duas plataformas que nós escolhemos, que é a PDIM, Product Design e Manufacturing Collection, que tem todas as ferramentas, e escolhemos a outra também, que é a AEC. Então, de cada coleção dessa, nós escolhemos algumas ferramentas para que pudéssemos executar os trabalhos. E começamos esse processo, que eu chamo de processo de engenharia digital multidisciplinar, que é EDM, fazendo parte do nosso método Líder 3D, e sentimos que tínhamos que fazer este planejamento, que era uma máquina com muitos itens. Iniciamos como? Gerando um PIB, que é o Plano de Implementação BIM, e o BEP também, que é o BIM Execution Plan BIM. Ô, Com Dirli, i- você comentou, né, sobre esse BP lá no começo. Você poderia falar para a gente um pouco da importância desse documento? Porque a gente está muito acostumado a falar de BIM, né? Mas quando a gente teve uma conversa prévia, você disse, assim, você foi muito incisivo na importância desse BEP ou BP. Você pode explicar para a gente um pouquinho desse documento, o que que ele consiste? Bom, esse documento, que é o BEP, era para. Eu fiz para quê? Para nortear o nosso caminho. Por que nortear o nosso caminho? Primeiro, quais seriam as nossas qualidades geométricas que sairia nesse conjunto, né? Porque ele era muito grande e tinha que sair perfeito, porque ele foi feito a nível de fabricação. Ali você tinha todo traçado previamente, discutido com o cliente e que toda a equipe ia trabalhar simultaneamente no mesmo modelo e com a mesma, vamos dizer assim, direção e está trabalhando com a visualização geográfica tal, está todo mundo trabalhando dentro daquela mesma. E todas as disciplinas, correto? Cada uma com o seu de para. Eu entro aqui, vai sair esse produto lá na frente. Então, este BEP foi detalhado desde o início até o fim que seria na produção também, porque quando você faz um modelo desse tão grande, ele é muito importante para a produção, porque ele vai levar todos os dados, mas não levar só os dados no papel, ele vai levar todos os dados digital. E isso foi escrito antes, então foi previamente colocado tudo que deveria estar naquilo ali. Não só o BIM, porque a maioria do pessoal fala que é BIM, mas não tem a noção do que é, né? E do que Uhum. é o BIM com a multidisciplina. Ele gera muito uma disciplina até de chegar ao ponto de pensar que o BIM é o Revit. O Revit é um programa e não é o BIM. Então, nós tratamos disso muito bem tratado, como se fosse um gerenciamento de todo este desafio que tivemos.
Sim, e juntamente com todas as disciplinas, e cada disciplina também, com cada software, tendo esse software da Autodesk escolhido, e eles entraram também nesse planejamento, falando quem entraria com um, quais seriam as integrações com outros, correto? Quais seriam os líderes de cada disciplina, para que pudesse levar avante isso e sem perca de tempo. uhum. Isso é muito interessante, né? Porque volta naquele ponto que você tinha colocado no início, né? O fato de você lidar com projetos multidisciplinares, só o BIM não resolve, né? Só a estratégia de planejamento do BIM não resolve. Você precisa ter um documento que controle e gere as interfaces entre as várias disciplinas que você tem dentro do projeto. Isso é bem interessante. E também é muito interessante assegurar a qualidade, né? E a qualidade daquilo que foi tratado com o seu cliente e o seu cliente final também. E que ele possa fazer uma vistoria naquilo que está saindo, no produto que ele comprou também, Perfeito. correto? E essas ferramentas vão fornecer tudo isso, correto? Correto, Derli, correto. Então, dentro do que eu disse, a nossa primeira preocupação em planejar tudo isso, foi exatamente o que nós utilizamos com esse objetivo da abrangência de tudo isso, do BEP, com todos os tópicos, e nós temos também esse BEP completo, que vamos passar o link para vocês aí depois, se vocês tiverem a necessidade de adquirir esse BEP, aí vocês podem entrar no link, tá ok? Isso é bem legal, né, Derli? Então você está dizendo, assim, você está disponibilizando, né, essa estrutura do documento que você utilizou no projeto para quem conseguir acessar nesse QR Code que está na tela agora, né? É isso? Correto. Então, dentro desse QR Code, ele tem algum valor, porque para cada projeto não, deverá ser feito um BEP. Com isso, esses grandes projetos, esses grandes desafios, você consegue mitigar todo o seu ganho. Sim. E o ganho é muito grande, conforme vocês vão ver lá no final. E Essa. aqui, perdão, Derli, pode continuar, Sim, perdão. pode falar. Não, eu só ia dizer que, assim, só para dar de insight para o pessoal que está assistindo a gente agora, eu sei que a gente está falando de um processo, de um projeto de proporções muito grandes, com muitas disciplinas, mas o legal de a gente conseguir ter acesso a esse tipo de experiência, com o Derli contando para a gente o caso do que ele viveu, vivenciou e as ferramentas que ele utilizou para conseguir tirar o melhor disso, é porque a gente consegue relacionar isso até com trabalhos que tenham menos disciplinas. Porque às vezes você está numa empresa, você está auxiliando uma empresa que tem ali, ela é monodisciplinar, só que o trabalho dela, no contexto geral, tem que se relacionar com outras empresas. E às vezes você dar esse passo em direção à estruturação do projeto, vendo ele como um todo, indicando ali as interfaces do que a sua empresa vai ter com os seus outros parceiros, isso te permite um grau de planejamento e controle muito superior, certo, dele? Certo. Aqui, por exemplo, nós estamos, vamos dizer assim, administrando, e o que nós fizemos para isso aqui foram para 6 disciplinas, 6, 7 disciplinas. Nós temos outros BEPs que já fizemos até para mais de 20 disciplinas. Então, como pode ser para 2 disciplinas também. Em todos os casos, isso ajuda muita coisa, esse planejamento dentro do BEP. Muito, muito legal. Mas Erli, agora pensando assim sobre o que você tem falado e como que o projeto é muito focado em manufatura, né, na parte mecânica em si, eu imagino que vocês utilizaram bastante o Inventor. Você pode contar para a gente um pouco de como foi esse uso dessa ferramenta? Correto. Aqui é o que nós temos como nosso método, com o nosso método Líder 3D, fizemos o modelamento, né, de toda essa parte mecânica, a parte elétrica, a parte de automação, vocês vão ver mais à frente, tudo dentro do BIM. E cada ferramenta tem as particularidades dela. Nós vamos mostrar alguns exemplos aqui para vocês, porque não dá para a gente mostrar todos
os exemplos ficam muito grande, correto? A webinar a gente precisaria de um dia inteiro para mostrar tudo o que foi feito. Mas a maioria das coisas aqui que nós estamos mostrando. Aí, por exemplo, o truque da máquina, olha a perfeição dela, do modelamento feito completo, tá? Dentro do invento, tudo a nível de fabricação. E como isso foi a nível de fabricação, o que precisavam fazer dentro daquela toda aquela estrutura formada, a estrutura hierárquica, foi feito mais visando esse lado da manufatura. Por que da manufatura? Porque esse modelamento é a nível de fabricação. Sendo a nível de fabricação, temos que verificar interferências, verificar tudo isso aí. Então, aqui, como vocês estão vendo o modelo embaixo, alguns truques, são peças de bastante responsabilidade. Eu peguei algumas aqui e já sai dentro do próprio invento nativo dele a lista, conforme vocês estão vendo aí, ó. Então, ela já sai uma lista nativa com as miniaturas das peças, tanto conjuntos quanto subconjuntos, peças isoladas do lado direito. Aí vocês estão vendo mais peças isoladas, mais peças de caldeiraria pesada, de usinagens, correto? E do lado esquerdo vocês estão vendo também elementos, são rolamentos, são parafusos, tem toda essa parte, ela já sai toda listada nativo, conforme o conjunto que você fez. Se a modelagem é bem feita, então lá na frente o ganho para todos é geral e muito ganho. Alderli, eu tenho Sim, um ponto aqui para contribuir. Eu acho que foi excelente essa colocação que você colocou em relação a BIM e Inventor e manufatura, porque assim, a gente faz uma quebra de paradigma aqui muito grande. Porque como você comentou no início do webinar, né, que muitas pessoas relacionam BIM ao Revit, né, a uma solução de arquitetura, engenharia e construção. Mas, né, de forma bem pragmática, o que eu falo sempre para os meus clientes, né, de forma bem pragmática, bem reduzida, bem grosseira, é que, na verdade, o BIM é a sua capacidade de agregar informação em uma entidade e carregar essa informação durante todo o ciclo de vida de um empreendimento, de um projeto, etc. Então, essa sua fala, ela reafirma muito isso, que, na verdade, o Inventor também pode ser uma ferramenta que desenvolve BIM, porque nós estamos utilizando o modelo 3D, carregando este modelo de diversas informações, de dados, informações valiosas para o projeto, e dentro desse modelo a gente consegue carregar, né, a informação durante todo o ciclo de desenvolvimento do projeto, até a parte de manutenção, operação e etc. Então, eu achei genial essa sua colocação, que eu vejo poucas pessoas fazendo, de relacionar o BIM também com a manufatura, com o Inventor, com ferramentas de manufatura, onde a gente consegue carregar informação, correto? correto. Até em 2019, nós fomos aí classificado aí um dos melhores, um dos número um do Brasil, aí, juntamente com essa parceria com a Autodesk. Foi quando a gente estava fundando e criando esse método Líder 3D, que é justamente sobre isso, é como poder trabalhar dentro da engenharia digital multidisciplinar, correto? E levar o BIM como uma ferramenta também. O BIM é uma das ferramentas, mas ela não é toda. Ela não trabalha sozinho. Por exemplo, o Invento, ela tanto traz quanto leva diversas informações tudo no nativo dele. Então, isso tem um facilitador muito grande, porque a pessoa não precisa ficar inserindo, ele já sai dentro daquele nativo. Se você fez o modelamento 100% de uma peça, lá na frente ela vai sair com tudo que está. Tipo aqui, é uma chapa de 25 por 900 e tanto por tanto, é uma bucha de tanto, é um tubo de diâmetro de 300 tudo. Sai os parafusos com as normas, sai tudo. Isso é BIM, mas ele saiu de onde? Ele saiu de algo lá atrás, ele saiu de algo planejado dentro do que a gente faz e que fez para diversas empresas aí, dentro desse método que nós traçamos também para trabalhar dentro dessa parceria.
Então, e vencer esses desafios. Nós vencemos esse desafio e essa licitação mesmo foi por causa dessa escolha das ferramentas e a escolha do método que nós fizemos e deu, vamos dizer assim, uma seguridade para o cliente final, né? Que a gente estava bem a par daquilo que estava fazendo. Então, foi muito bom esse aí. Correto? E aqui, Isso é o que eu digo, de fazer esse modelo mais completo, nós fizemos aqui vamos dizer assim, dessas escolhas da ferramenta mesmo. Fez o modelo perfeito lá dentro do Invento, tudo aquilo já foi, assim, vamos dizer, essas análises, elas já foram já passado para o Nastran, correto? E o Nastran teve a condição de fazer essa análise de tensões vomais de deformação. Agora, por que foi feito isso? Porque ele foi executado, que é uma das coisas muito importantes que tem que ser feito e falado, é traçar, correto? Pensar, agir e fazer dentro das ferramentas aquilo que é necessário. Se você não faz um modelamento perfeito dentro dessa engenharia digital, multidisciplinar, você não vai ter esse efeito lá na frente. Principalmente, por exemplo, eixos. Se você traça um eixo, quer traçar um eixo ali, em vez de traçar, fazer um revolt. Não, tem ferramentas dentro dessas que nós escolhemos que você vai fazer um eixo ali nativo numa ferramenta que vai fazer um eixo, numa outra ferramenta que vai fazer uma engrenagem. E ali tem todas as normativas nacionais e internacionais de tudo que você vai pegar tem do furo de centragem, de um alívio de tensão nos eixos, tudo aquilo já existe dentro do programa. O que você tem que saber o quê? Tem que conhecer do programa. E o que eu digo é o seguinte: a maioria do pessoal conhece um pouco do programa, tem que conhecer mais, sugar mais os programas. E dentro desse método que nós traçamos, que chama método Líder 3D, nós ensinamos tudo isso às equipes a sugar os programas, a fazer os programas trabalhar mais para você, porque está tudo ali dentro. Mas quando uma plataforma grande dessa da Autodesk solta um programa, ela não solta um programa só para mecânica. Ali, cada um vai ter que fazer a escolha dele, e a escolha é difícil de fazer. Eu já vi empresas aí ficar fazendo elétrica com programa que é para fazer estrutura metálica. Então, ele não tem aquela biblioteca, não tem nada disso nativo, né? Esse é um ganho que nós tivemos muito grande também. E ganho de quê? De tempo, de assertividade, né? Diminuição de erro, tudo isso é ganho imensurável. Aqui eu mostro a máquina completa, do qual todas as reuniões de engenharia, de avanço, eram feitas todas com digital, escrita, com atas, com tudo, né? Saindo de quê? De um programa do Navisworks. Mas ali nós tivemos condição de fazer desde o 3D ao 4D, pode fazer até o 5D, né? Mas dentro de um programa já totalmente preparado para isso. E aqui você vê a máquina completa. Então, a maioria do que é feito, por exemplo, eles vão fazendo picadinho, picadinho, emendando. Nós não, nós dentro daquele que nós falamos lá do BEP, dentro desse método Líder 3D, nós conseguimos fazer a máquina completinha, completinha, com 265 mil itens, e ela rodando no computador todinho, sem dar delay, sem ficar travando a máquina toda. Mas com isso, nós tivemos que traçar esse método e usar os programas certos, as ferramentas certas na hora certa. Correto?
E o que eu não falei aqui, que eu não, lá na frente também eu não devo estar falando, é que tivemos que fazer aqui o que chama de Simple File, que faz parte do programa, do Invento também, que é a simplificação do arquivo. Porque para cada local que você vai desprender passar esses arquivos, você tem que fazer algo. E esse Simple File ajuda demais nas discussões. Quando vem um modelo desse aqui para ser discutido, eu coloco um modelo mais simplificado, mas não que é visível. Ele continua com tudo 100%, mas ali só está a casca dele. Eu tiro praticamente uma matemática complexa dela, que não tem a necessidade dessa parte visual de ficar com a matemática complexa. Isso também eu ensino todos isso no método Líder 3D. Aqui nós fizemos toda a parte de caldeiraria, poderia ter sido feito no outro programa que tem aí da Collection Autodesk, no Sheet Metal, que é só chapa, mas eu preferi, porque aqui a maioria é tudo soldado e pesado, de fazer esse programa todo, esse programa não, esse parte de caldeiraria, toda dentro do invento, modelado, montado, tudo dentro dele. É o que eu chamo aí de múltiplos, é, não é alinhamento, é alinhamentos, tá? Vocês desculpa aí, de blanques e caminhos de cortes para as peças planas. Então, foi com o invento, poderá passar para o CAM e o Nest aqui, para você simular todo esse blank, aproveitamento de chapas, correto? E essa parte mais automática, porque já sai também parte desses blancos aqui, tudo automático. Então, com isso, tem um facilitador muito grande para a gente. Então, tudo isso, gente, eu volto a dizer, não esqueça de fazer o planejamento, de fazer tudo aquilo com o BEP, tá? E dentro desse método aí, parte desse método. Na parte de estrutura, na parte de metálica, nós utilizamos o Advanced Steel, do qual e por quê? Ele tem tudo, tem todo o material, tem toda a parte de biblioteca, parafusos, normativas, de componentes, do qual o facilitador é pegar e usar, mas é saber isso, de solda, né, conexões. Aqui eu mostro para vocês, utilizando a ferramenta de Advanced Steel, para diversas estruturas da máquina. Então, aqui vocês só estão com alguns exemplos da lança, do giro completo. Então, é parte gigante, gigante. Tudo que nós estamos falando é gigante, tá? E foi executado tudo no Advanced Steel. Aqui a parte elétrica, que também foi modelada, aqui não sei se está muito pequeno para vocês verem, que está vendo aí a parte de iluminação elétrica com bandejamento, todos aqueles os porta-cabos, né? A parte de automação, que vocês estão vendo aí, um acionamento, os componentes de interface entre eles, os mangotes que está vendo do lado esquerdo aí nessa imagem, do lado esquerdo, tudo essas interfaces prontas. E nós tivemos a preocupação o quê? Fazer separado. Teve parte dessa foi pega biblioteca do invento, e tem um invento elétrico, e foi feito parte com o Revit também. E dentro de algumas informações, dentro do AutoCAD elétrico. Por que dessas ferramentas? Porque a ferramenta ela tinha que ter esse sincronismo que seria entre todas as ferramentas que estamos utilizando, nós colocamos em sincronismo, correto? E uma falando com a outra. Aí lá na frente vai ter esse facilitador que nós vamos. Aí alguém pergunta, mas isso é BIM? É BIM. Aqui é BIM. Por que de BIM? A preocupação nossa é não fazer em 2D
né? É o que nós ensinamos muito lá no nosso método. Não ensinar em 2D para depois fazer 3D. Não, nós traçamos e ganhamos tudo isso desde o conceitual no método Líder 3D, a gente já faz em 3D. Então, tem desde o conceitual, do básico, executivo, a nível de fabricação, tudo nós fazemos em 3D. E, se quiser 2D, a gente libera para extrações e tudo dentro do próprio programa nativo no programa. Nós consideramos, dentro do método 3D que a gente executa, que 80% nosso é 3D e 20%, eu estou falando desse projeto tudo grande, de 15% a 20% é documentações, que gera lista de material, planilhas, desenho 2D para fabricação que alguém exige, correto? Mas quando não exige, até a parte de usinagem, a gente passa direto, sem passar papel, sem nada. Passa, por exemplo, um eixo que vai ser feito num Spirit, num programa de uma máquina CNC, já sai direto esse eixo dentro do que nós modelamos, com as tolerâncias todas, e as tolerâncias também verificadas, corretas, interferências com tolerâncias, todas as tolerâncias. Tá? E a parte do, do modelamento sendo bem feito, aqui tem outro ganho. Por exemplo, você fez lá no Advanced Steel toda aquela parte estrutural sua. Qual o ganho que você vai ter? De fazer esta análise. Fez o cálculo, fez tudo, e você tem que fazer o quê? Validar esse cálculo. E como você vai validar todo aquele cálculo que foi feito? Pode ser feito até mesmo antes da produção. Aqui, você, pelo essa junção do Advance e do robô, você vai poder fazer essas análises tranquilo e com um nível de assertividade gigantesco. Correto? E mais um outro ganho. Eu só estou dando alguns exemplos para você do que eu fiz, né? E tanto para ganho e tudo dentro planejado e executado tudo dentro desse método de 3D, juntamente com as ferramentas Autodesk. Aí você me perguntam também, né? Que nesse caso, por exemplo, poderia entrar outra ferramenta? Pode entrar outra ferramenta, porque a integração dela, correto, é gigante. Você tem algum software aí que trabalha direto com ele e a gente pode estudar como vai ser a integração dele com essas duas collections que escolhemos. Mas essas duas collections, nós conseguimos, através desse método Líder 3D, integrar qualquer ferramenta que você quiser. Ferramenta de tubulação, ferramenta de automação de elétrico, ferramenta civil, arquitetura, qualquer ferramenta nós conseguimos integrar e trabalhar toda multidisciplinar. Tá? Além de trabalhar multidisciplinar, colocar outras ferramentas que não estejam aqui. Seu cliente final pode querer trabalhar com outra ferramenta e nós vamos colocá-la integrando com essas que já foram escolhidas. Aqui tem um outro ganho muito grande também, que eu batizei de rotograma. Poucos conhecem. Rotograma é um estudo de transporte. E dentro desse estudo de transporte, os truques das máquinas, toda máquina foi feito esse estudo de transporte. Mas esse estudo de transporte dentro de quê? Das peças maiores e como elas poderiam ser transportadas. Então, aqui, por exemplo, foi dividido toda a parte do truque em A, B, né? C e D. E foram calculados, uma das coisas mais difíceis que tem para calcular, são o centro de gravidade, igual de um conjunto desse aí que vocês estão vendo. Pensa bem calcular
um centro de gravidade de um conjunto desse para jogar em cima do caminhão. E através desse modelamento que nós fizemos, com um kick, praticamente, nós calculamos esse centro de gravidade e passamos para o pessoal do estudo de RI que estava fazendo, e eles passaram aqui, extraímos também é, em 2D, para que eles pudessem simplesmente colocar no caminhão, tá vendo aí? Na carreta, né? A carreta já pré-escolhida, para que pudesse fazer esse transporte com segurança, visto que ali dava quantos quilos que pesava, quais eram as dimensões, o centro de gravidade, tudo isso. Assim, eu fiz para toda a máquina, toda a máquina. Aqui eu tenho o sistema de truque, qual que era o peso de cada um deles, conjunto A, B, C e D, que foram escolhidos. As dimensões aqui de centro a centro do içamento, tudo foi escolhido o quê? Dentro da ferramenta e traçado dessa maneira. Aqui, o que nós tivemos com a nossa modelagem, né, foi possível fazer os percursos de usinagem e sincronizados com o modelo 3D da máquina. Então, eu não vou estender muito esse aqui, não, foi dentro do invento com o campo, que o nosso tempo já está bem próximozinho. Aqui foram os resultados. Como é que está nosso tempo aí? Só porque eu estou sem marcar o tempo aqui, tá? Eu tô controlando aqui, pode ficar tranquilo, Derli, pode seguir. Você tem mais uns 10 minutos. Ah, então tranquilo. Aqui é, são os resultados alcançados, né, no projeto. Cada projeto é um novo desafio e nesse eu enfrentei um paradigma onde a equipe já sabia, né, desenhar em 2D, já estava acostumado a desenhar em 3D, mas não sabiam trabalhar com engenharia digital multidisciplinar, que, entre outros fatores, é projetar em 3D inteligente, aquilo que eu falei para vocês. Então, esse é o ganho, é todo esse. Porque a maioria do pessoal sabia desenhar em 2D, mas não sabia projetar em 3D. Fazer o projeto como? É dentro da sequência da montagem, é verificar dentro da sequência para desmontar, tudo isso já traçado e escrito lá dentro do BEP. E através da execução do método Líder 3D, foi possível fazer a análise e a escolha dos softwares apropriados, aquilo que vocês viram lá na frente. E conseguimos entregar os produtos com maior assertividade, qualidade e confiabilidade, e em tempo substancialmente menor. Conseguimos integrar colaboradores, clientes, fornecedores, todos online, em qualquer dispositivo e em qualquer lugar. Home office, escritório, viagem, campo, etc. Tivemos uma diminuição dos retrabalhos, porque utilizando o método central, né, consolidado no modo review pelo projetista e cliente, quando eu falo modo central, é fazer um modelo, né, que eu falei modo aí, mas é modelo central, com todas as disciplinas falando uma com a outra. E se você mexer, por exemplo, vamos supor, você mexe em algo que está lá na elétrica, a mecânica vai sentir isso e dizer, não, aqui não pode fazer isso. Então, essa é uma maneira de trabalhar inteligente, e não trabalhar um para cada lado e cada hora um vai ali e coloca uma peça, outro vai e coloca outra peça, e fica simplesmente verificando só essas interferências via o Naves. Não é só via Naves. Dentro desse método que criamos, você tem condições de verificar tudo isso online. Você está trabalhando em São Paulo, eu mesmo, para fazer essa máquina aqui, eu tive que pegar pessoal
com mais gabarito de mão de obra, teve gente trabalhando na Hungria, na Bélgica, da Alemanha, que meu filho mora na Alemanha, e nos Estados Unidos, para poder fazer. Porque o 4D, mesmo quem fez, um rapaz que já trabalhou comigo, que fez todo o 4D exigido pelo cliente final, para fazer marketing e tudo isso aí, foi feito um que trabalhou comigo muito tempo aqui, que trabalha nos Estados Unidos. Então, esse desafio aqui, as superações, foi muito grande. Conseguimos melhorar absurdamente a comunicação e trâmite de documentos, registrando tudo passo a passo, sem falhas. Através do método Líder 3D, foi possível versionamento que possibilitou a evolução do modelo do projeto, do desenho, integrando todas as disciplinas, aquilo que eu falei. Então, é a multidisciplinar integrada, todas elas. Por último, e no meu entendimento, um dos pontos mais importantes com essa metodologia, conseguimos a motivação da equipe, porque a maioria que já estava acostumada a executar da maneira mais antiga que eu digo, mas não é errado, não, cada um faz, né? Depende do ganho que quer ter. E ficava com medo, mas depois eles começaram a fazer e tudo, e teve uma motivação a mais, do qual eu venho aí preparando tudo isso e dando os treinamentos. O método proporcionou à equipe trabalhar com ferramentas tecnológicas avançadas e gerou um impacto muito positivo, porque para todos os envolvidos, ver os trabalhos sendo concluídos sem o estresse habitual. É mágico, né? Muito mágico. É bingo. Como eu falo, bingo é um prêmio, né? Derli, desculpa até te interromper, eu acho que é muito oportuno. Eu gostaria até de passar para o pessoal que está nos assistindo. A gente teve uma média alta já de participantes. E essa sua visão de não trazer, né? Apesar de no começo eu acredito que você vai falar sobre também de fato, dos resultados efetivos, mas você trazer a visão do impacto que a transformação digital gerou através do método Líder 3D, através das soluções, e principalmente das soluções Autodesk, de forma correta, aplicada, é uma visão que, a nível gerencial, estratégico, né, tanto dos nossos clientes, é muito importante. Né? Não é somente essa questão eu vou ganhar em custo, eu vou ganhar em prazo, eu vou ganhar em qualidade. Não, você trouxe também uma visão de qual que foi o real impacto. Eu acho isso impressionante. E poucas empresas conseguem mensurar ou dar essa qualidade, né, essas métricas qualitativas, de quais são os reais impactos causados através do uso das tecnologias digitais. Tá? Então, achei preciso essa sua colocação dos impactos, tá? Excelente. É porque quando eu digo impacto, é justamente isso que você está falando, né? Que a maioria das empresas, vamos supor, principalmente a gerência mesmo, ela quando ela quer investir num software, ela acha o software caro, né? Mas ela não analisa esses impactos criados por uma implantação bem feita, né? Vamos dizer assim. Porque o elemento começa, por exemplo, a modelar algo, ele vai tirar algumas vistas daquilo que ele modelou e passar para um 2D. Pô, só isso aí já é um negócio absurdo, né? Porque, visto que a gente começa com um projeto, é pensando em 3D, né? Então, quando você pensa em 3D, você traça tudo aquilo ali em 3D. O 2D fica, para nós, né, fica sendo secundário. Para mim, ele é secundário. O 3D, para mim, que é tudo, as reuniões todas, fizemos reuniões com grandes projetos num cliente, eu posso falar até o nome, que é a Vale do Rio Doce, foi uma das primeiras que entraram lá fazendo reunião, tudo 100% em 3D, isso foi em 2019, né? E foram projetos grandes, eram 8 filtros manga,
completo, toda a implantação, todo o investimento sendo feito em 2D. Foi feito mais de 5 modelos assim de apresentação a ser discutido. Então, esse é o que eu digo. O impacto foi muito grande de poder discutir tudo isso com o elemento lá do chão da fábrica, né? Vamos dizer assim, da mineração, né? Com o outro que está no escritório, com o outro que está fora do Brasil, discutindo tudo isso ao mesmo tempo e no modelo único e podendo ser colocado isso em discussão. E somente quando for sanado essas discussões e tudo e ela virar positiva, aí que passou para o modelo básico. E no modelo básico foi refinado mais isso aí, correto? Então, para passar para o quê? Para os outros projetistas, né? Eu, dentro de uma implantação que eu fiz, né? Foi feito toda essa parte e teve uma aceitação gigantesca. Agora, é o que você diz, sem essas ferramentas certas sendo utilizadas no lugar certo, e sem esse método também, e esse método que eu tracei, que eu tenho 10 anos que eu estou fazendo esse método de líder 3D, que é a solução, né, da engenharia digital multidisciplinar, porque a solução tem que pegar não uma mão só, é duas mãos, três, quatro, meia dúzia de mão, para que saia lá na frente, né? E que a gente deixe todo esse legado para todos. Então, esse é o meu intuito de todos esses anos. E quem já trabalhou comigo também na praça já tem tudo isso, que eu já fiz projeto para 14 países diferentes e diversos projetos com diversas disciplinas. Ok? Então, aqui eu passei esse impacto, que eu achei muito interessante, o que você achou também. E aqui foram a análise dos desafios específicos, né? E da superação, que foram a superação de desafios com tecnologia e os resultados. Aqui os resultados, né? Imagina só, tanto para a empresa quanto para toda a equipe envolvida no projeto, ter esses resultados aí. 41% de redução de erros e omissões, aumento de 35% na colaboração dos envolvidos, diminuição de 31% nos retrabalhos. Pessoal, fala aí, quem gosta de retrabalho? Ninguém gosta, né? Você ter retrabalho é uma das coisas que acaba com a empresa. E aqui nós tivemos uma diminuição com esse método e com essas ferramentas bem utilizadas na hora certa, nós tivemos uma diminuição de 31%, né? Eu acho que ninguém gosta, né, de retrabalho, né? É, e tivemos outro ganho aqui muito grande, que é 23% de redução no custo da construção. Por quê? Com todas essas análises feitas em conjunto e não separado, por exemplo, o elemento fazer uma análise da estrutura, ele separa a estrutura porque a máquina não consegue rodar aqui, não. Você vai fazer todas, né? E tivemos também 19% nos prazos do projeto. Tivemos redução de 19% nos prazos de projeto. Então, essa parceria aí foi uma parceria muito bem feita. Agradeço também muito a Autodesk, já tocamos a Autodesk aí desde antigamente, vou nem falar o nome, por isso que eu sou considerado o dinossauro aí na praça, né? Então, vamos seguir aqui. E Inclusive, eu já Derli, tenho. antes de entrar nessa questão, só queria pontuar algo no slide anterior, por gentileza, que é Aqui, isso, muito importante, e deixo até um desafio para o pessoal que está nos assistindo, porque, de fato, todas essas métricas quantitativas, né, que você colocou,
é o realmente que nós buscamos, né? É o que toda empresa acaba olhando esses resultados diretos, né? São aqueles resultados que, com uma métrica, com os KPIs certos, a gente consegue já identificar e executar. Mas, né, academicamente, existe uma discussão no mercado, principalmente para essa parte de engenharia digital, né, sobre o cost avoidance, né? O que é o cost avoidance? É o custo que nós evitamos, tá? Então, se alguém está assistindo aí é, né, quiser entrar nessa discussão, a gente manda uma mensagem para a gente. Se vocês já viram, já tiveram alguma interação com esse tipo de análise, que é através do uso da tecnologia, além dos resultados diretos, quanto de custo que a gente evitou gastar em outras frentes com outros problemas, com outras situações, né? Então, é uma análise realmente ela mais complexa de ser feita, né? Então, e a gente entende que a engenharia digital ela proporciona a gente ter esse impacto nesses resultados até daquilo que a gente prevê evitar de custos, né? Então, Porque como você está falando, o deixar de gastar é um ganho imensurável, né? imensurável, exatamente. Então, com as soluções de engenharia digital, com a Autodesk, com os fabricantes que a Pars hoje representa, a gente, além desses custos diretos, a gente também tem uma política de tentar analisar esses outros custos, que a gente, como você falou, a gente evita de ter, né? Então, acho que é interessante a gente levantar um pouco dessa pauta também, só para a gente finalizar aqui o webinar, tá, Lili? Aham. Porque é algo que a gente precisa estar sempre movimentando e fomentando no mercado, tá bom? Por O, favor, É, Lili, se puder não, continuar, eu outra quero coisa que eu dar quero essa dizer. contribuição. Como é que é? Não escutei. Não, eu só queria dar essa contribuição final minha aqui Ah, para tá bom. Eu queria esclarecer. complementar esse que você disse aí também. E esses resultados aqui que eu estou colocando para vocês não são resultados inventados, não, tá? Isso aqui saiu em diversos lugares aí também. Isso aqui foram certificados em 2019, quando a gente estava fazendo toda essa implantação, que a gente ia fazer isso aqui lá na AU dos Estados Unidos para mostrar que isso aqui foi certificado na indústria que eu passei, correto? E dentro desta implantação que eu fiz lá, isso foi esses ganhos real verificado, certificado, né? Então, foram utilizados tudo dentro desse contexto que eu estou mostrando para vocês também, tá bom? E só para aqui, aproveitar, desculpa, Derli, só para a gente vou fazer então voltar essa lá. Não, não, pode manter já nesse slide. Pode manter. É mais para a gente fazer um fechamento aqui no ponto de vista técnico, porque eu acho interessante a gente pensar alguns pontos breves, três pontos que eu peguei da perspectiva técnica, que eu acho legal que essa discussão, né, que essa apresentação promoveu. Então, eu notei alguns pontos aqui, esses três pontos, que são assim, você acabou evidenciando uma coisa que a gente vê a todo canto que tem um caso de sucesso, que é não tem bala de prata. Tá? Não tem uma forma específica e única que você vai utilizar aquele software que você vai ter sempre o melhor resultado. É uma frase que eu acho muito legal e eu falo ela de um outro jeito, mas eu gosto muito de ver uma outra pessoa com uma vivência diferente, com uma experiência muito superior à minha, a chegar na mesma conclusão que é você tem que estudar a ferramenta que você está trabalhando, e aqui eu estou falando de forma bem genérica, tá, pessoal? Porque você tem que entender como que você consegue tirar o melhor daquela ferramenta. E às vezes, uma metodologia muito específica para um formato não vai funcionar para você, né? Então, por exemplo, isso estou falando do ponto de vista técnico, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu quero usar tudo o método esqueleto, para quem conhece o processo de modelação do esqueleto. Tem situações onde ele vai ser a melhor coisa que você vai usar, tem situações que ele não vai ser a melhor ferramenta, né? Então você viu até um exemplo ali que o Derli poderia ter usado o sheet metal, mas não teria por quê? Porque ele não teria usado nenhuma das ferramentas de dobra ou de desenvolvimento, não tinha o porquê utilizar ali, né, a formatação de sheet metal dentro do Inventor. Outro ponto é que você percebe que olhando num ecossistema, do mesmo jeito que você olha para uma solução específica, é bom que você deixe cada
trabalho na caixinha que melhor vai responder aquele trabalho. Então, se esse trabalho é do Revit, traz o Revit para dentro do seu ecossistema. Se você quer trazer o Advanced Steel, ótimo, o Advanced Steel conversa com o Revit, conversa com o Inventor. Então, você sempre tem essa ideia de ecossistema, de conexão. Então, você consegue tirar muito mais disso. Então, por isso até que a gente fala muito sobre a coleção em si. Tá? A ideia, a gente não está querendo fazer uma feira, não. Existe uma ideia realmente estratégica pela qual faz sentido para os clientes utilizarem essa parte de coleção e ecossistema. E, finalmente, a ideia de, às vezes, a pessoa abre o Inventor, né, um exemplo, a gente está acostumado a ver isso, coloca todos os elementos lá e fala, não roda. Aí você, de novo, você não está usando a melhor aplicação e você não está usando os melhores recursos, né? O Billy, por exemplo, citou a questão da simplificação, que hoje é muito mais fácil de fazer, ela é praticamente guiada, é um formulário que você tica ali o que você quer, o que você não quer, e pronto, ele gera para você como uma visualização do seu modelo, a versão simplificada. Então, são só alguns pontos que eu, né, olhando bem para essa parte mais tática, operacional, mas que eu acho muito importante, porque realmente, vindo desse ecossistema multidisciplinar, faz todo sentido. Justamente. Eu digo também, complementando aí o que o Vinícius falou, quando ele falou sobre você falou foi sobre o Vinícius. Oi? Você falou foi sobre o direcionamento para estrutural, né? O De uma forma. esquelético. Sim, exatamente, É. sim. Quando ele falou sobre o esquelético, um exemplo que eu posso dar aí para vocês, uma ponte, essas pontes de transportadores, galeria transportador, né? A maioria fica fazendo isso repetidamente, a mesma coisa. Eu fico impressionado como o pessoal faz isso, a mesma coisa. Então, nós já fizemos um iLogic disso, que já entra também dentro desse programa, e dentro desse iLogic fizemos um esquelético, e o esquelético já entra dentro do cálculo direto, e você só vai colocando os perfis dentro daquele esquelético ali. Esse esquelético ele serve não para uma vez só. Você tem uma Uhum, galeria que tem uma largura de 2 metros, ela vai servir para diversos perfis, depende do comprimento sim, do vão, correto? exatamente. Perfeito. Então, aquilo ali, você tem assim uma rapidez, uma qualidade de produto assim excelente a fazer. Mas foi feito uma coisa que está ali na ferramenta que ninguém usa, tá? Que é o quê? É um esquelético que todo mundo faz. Eu posso fazer um esquelético, por exemplo, 3D e levar de um software para o outro. Posso levar, por exemplo, do Invento, levar lá para o Advance, posso pegar do Advance, levar para o robô e ser calculado no robô. Posso pegar um galpão gigante com muita contraventamento, todo, fazer esquelético dele todinho, que isso aqui eu ensinei todo o pessoal, que já tem isso, e ele tem um ganho muito grande na hora do cálculo. Calcular, tanto com qualquer software que ele tiver, ele vai levar aquilo ali e jogar na matemática. O esquelético você joga na matemática. E o perfil você escolhe de onde você quiser. Você pode escolher ele pela face, pela quina, pelo centro de gravidade, N, 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 N. Então, não vou estender muito, não, mas é Sim, coisa pequena, mas de resultados grandes demais. E volta dentro do que o Vinícius falou, é sugar aquela ferramenta que você tem e não utilizar igual o mecânico. O mecânico, quando ele suga a ferramenta, ele dá bem. Por exemplo, você vai sacar um rolamento, você não pega uma talhadeira, uma marreta. Para você sacar um rolamento, você pega um saca polia, que chama, e vai sacar teu rolamento com precisão, sem danificar, sem nada e sem danificar o eixo. Correto? É o que eu tenho a dizer aí, só para complementar. E perfeito. aqui eu dou só uma prévia para vocês do nosso método Líder 3D. Correto? O método Líder 3D pode não ser a parte mais interessante da engenharia e processo de construção, para garantir que as equipes de projeto tenham acesso às informações corretas no momento certo e essencial para concluir um projeto bem sucedido. Por que disso? Quando você tem acesso à ferramenta, você tem conhecimento da ferramenta, tudo isso a gente passa para o pessoal porque eles não estão pensando nisso, só estão pensando em pegar um software e usar, mas não é isso, tem que estudar sobre ele, né? Aproveitar o poder de um repositório baseado em nuvem aumentará a eficiência. É o que está a maioria aí, por exemplo, tem lá o ACC,
Autodesk Construction Cloud, e você já trabalha tudo em nuvem, né? Melhorará a qualidade e reduzirá os riscos, não apenas economizando tempo e dinheiro, mas levando a clientes mais felizes até o final do projeto. Não seja, o que eu estou só chamando a atenção, a maioria, não seja vítima da velha maneira de fazer as coisas. Comece a usar as melhores práticas e métodos de engenharia digital multidisciplinar de hoje. O método Líder 3D apresenta um fluxo de trabalho sugerido e contextualizado, os diferentes recursos e capacidades integradas ao público, incluindo os guias de partida passo a passo. O método Líder 3D aprimora o processo de construção, apoiando a tomada de decisão informada ao longo do ciclo de vida do projeto. Isso é feito centralizando todos os dados do projeto em um único repositório de dados e conectando as partes interessadas e o fluxo de trabalho do projeto e do projeto à construção e as operações multidisciplinar ao escritório e vice-versa. Então, com isso, esse método que eu estou passando para vocês, ele está em aberto. Nós temos, nós abrimos aí 2 inscrições só por ano, porque não queremos quantidade de gente, queremos quem quer aprender a trabalhar com engenharia multidisciplinar, né? Então, da engenharia digital multidisciplinar, porque tem muita gente que quer e não acha, ou não, procura, não consegue achar quem pode dar essas diretrizes. Nesse método, nós criamos isso para dar essas diretrizes. Então, eu agradeço a vocês, e aqui no finalzinho tem o QR Code nosso, que está aí, que é do método Líder 3D. E tem meu e-mail e tem meu Instagram aí também. O Instagram, onde está esse QR Code aí, já é um Instagram que vocês podem entrar. Obrigado, Excelente, então, a todos vocês. excelente, Dirli. E Eu aqui gostaria. nós temos todos os dados também da Paris, com endereço, com... Ô, Vinícius, desculpa o e-mail aí, porque tem tanto e-mail aí, vocês colocam um e-mail aí da Não, Pares também Ah, aí, fique que eu... tranquilo, Derli. tranquilo. Não se É, preocupe. não, inclusive, Derli, eu gostaria de aproveitar esse espaço. A gente passou um pouquinho aqui do horário, mas o pessoal que ficou aqui com a gente ficou até o final. Tá? Eu queria agradecer muito a esse pessoal aqui que a gente bateu mais de 30 participantes até né, entre o início e meio do webinar. E estamos com 26 participantes até agora. É, a gente teve uma movimentação aqui no chat quando você pontuou a questão do Advanced Steel, tá? Sim, Em questão de vai ser descontinuado, não vai. Bom, para esclarecer aqui, realmente existe um movimento de atualização, de manutenção da ferramenta do Advanced Steel, mas nós, como distribuidores, né, nós temos aí um contato praticamente direto com a Autodesk, junto com o fabricante, e não temos nenhuma visibilidade de nota oficial de que será descontinuado. O que nós enxergamos é que as atualizações elas estão acontecendo, né, as versões elas continuam a acontecer, mas é um compromisso nosso aqui da Pars, dos especialistas técnicos. A gente tem um time muito bem suportado aqui de especialistas da Pars, que qualquer nota oficial a gente vai ter esse compromisso de ir ao mercado e mostrar isso, né? Falar que se foi descontinuado, se vai ser descontinuado, se não vai, qual ferramenta irá sim. substituir tudo. Mas até o momento a gente não tem nenhuma informação oficial sobre isso, tá? Correto, correto. E é legal também trazer, né, Renan, que é, assim, o que está sendo descrito pelo blog é essa questão de que entrou nesse modo de manutenção. Então, só esclarecer o que significa esse modo de manutenção. Significa que não estão sendo pensadas nesse momento nenhum tipo de feature ou recurso novo para a ferramenta.
Mas todo tipo de correção de bug, inconsistência, isso vai continuar. Então, assim, não é que ele não está sendo mais cuidado, não é isso. Novas versões vão continuamente liberadas, até que se eles decidam ou não, que eles vão substituir ou interromper realmente a presença daquela solução dentro da coleção, tá? Se isso, eu entendo, né, realmente a preocupação maior do mercado é o banco de dados, né? Poxa, e o catálogo que eu tenho de ferramentas, e assim, quais pontos eu tenho para trazer para tentar trazer um pouco mais de calma para essa situação. A compatibilidade do Advanced Steel com o Inventor é direta, né? Você consegue abrir e editar todas as funções paramétricas que o Advanced Steel tem, você consegue editar isso, os modelos principais do Inventor, né? Então, assim, o catálogo em si, embora não na forma esperada, mas sim, ele está assegurado de uma maneira existe uma maneira de compatibilidade, é isso que eu quero trazer. E aí, naquele blog que eu achei muito legal, viu, Rogério? Obrigado por ter colocado. Nesse blog que ele explica sobre essa ideia do modo de manutenção. Desculpa, Renan, só para estender, é rapidinho, realmente, só para trazer informação. Eles estão colocando que eles estão repensando essas funções voltadas para o BIM. Né? Então, assim, só dá mais força para aquilo que o Renan está colocando, que não é que vai desaparecer, é que talvez mude de lugar uma determinada funcionalidade ou recurso, tá? Mas existe esse comprometimento nosso de que a gente recebe continuamente as atualizações da coleção da Autodesk e caso ocorra qualquer alteração, é nosso compromisso entregar isso para os nossos clientes e representantes. É isso aí, Vini. Bom, então, para finalizar aqui o webinar, gostaria de agradecer a cada um que participou como participante aqui como público, né, aqui desse nosso webinar. Vocês que ficaram até o final, gostaria de agradecer muito. Derli, gostaria mais uma vez de agradecer essa fonte de informações e experiência que você traz. Como eu falei, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui umas 4, 5 horas, pelo menos, só. Assim como você suga as ferramentas, né, a gente teria essa extração de informação do Derli, acho que a gente teria umas 2, 3 horas aí tranquilamente perguntando um monte de coisa. Então, pessoal, vocês anotaram o telefone, o e-mail, podem entrar em contato com o Derli caso tenha mais alguma dúvida em específica. Ele é uma pessoa super receptiva. E uma frase que você me falou essa semana, Derli, só para finalizar aqui o webinar, que eu achei extremamente inteligente e interessante, a gente não corre atrás da tecnologia, né? A tecnologia que tem que correr atrás da gente. Então, essa é a mensagem que eu deixo para o público, né? Tecnologia e informação vocês têm, a gente considere a Pars aqui como um apoio tecnológico, tá? Que vocês têm. E tudo que vocês tiverem de desenvolvimento da engenharia de multidisciplinar, podem nos acessar, porque a ideia é a gente dar esse suporte tecnológico para que você esteja à frente da tecnologia, tá bom? E a tecnologia te seguindo, tá? Então, fica essa lição para mim. E Derli, mais uma vez, muito obrigado. E vamos encerrando o nosso webinar. Tenham todos um bom dia e uma boa Bom semana. dia para todos. Saúde, luz, felicidade e paz. Obrigado, Eli. Um Falou, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.